Olá, vovós! Olha a gente aqui de novo. Hoje a gente veio conversar um pouquinho, trazer um tema bem instigante, que é a birra. Já viveu por aí? Com certeza em algum momento, né? Mas vamos entender, de fato, Valéria, o que é a birra? Bom, gente, o que é a birra? Antes eu achava que a birra era falta de educação, a mãe que não sabia educar o seu filho, então a criança fazia birra. Mas, né, a gente vai evoluindo, vai aprendendo, e aí nós descobrimos que a birra é uma fase totalmente normal que as crianças pequenininhas a partir de 1 ano e meio passam e que ela precisa ser muito bem entendida pra gente saber lidar. A birra simplesmente é a manifestação da criança de uma necessidade que ela está passando naquele momento ou de uma frustração. Quer dizer, a criança está se expressando da maneira que ela sabe, que pode ser de que forma, Adriana? Ela pode manifestar pelo choro, ela pode se jogar no chão às vezes, ela pode, às vezes, bater no adulto, mas a gente tem que prestar atenção porque ela não é porque a criança ela está manifestando uma ação de violência. Ela está manifestando por meio do corpo dela aquilo que ela está sentindo e ela não consegue dizer. São reações, né? Como se fosse até mesmo voluntário. Ou seja, ela está cansada, ela não dormiu direito, ela está com fome e ela não sabe dizer isso. Então, ela manifesta por meio dessas situações que eu falei agora, né? E por que isso acontece, gente? Porque o cérebro da criança pequenininha, ele ainda, a criança com 1 ano e 6 meses, 2 anos, ainda está com o cérebro incompleto. O cérebro só vai estar totalmente formado por volta dos 25 anos. Então lá quando... vocês acreditam? Por volta de 25 anos, a gente acha que assim, como assim, né? É o filho preguiçoso que não quer sair de casa, que é o eterno adolescente? Não, gente. Os estudos hoje mostram que no desenvolvimento cerebral, a maturidade, de fato, ela ocorre entre os 24 e 25 anos. E mais do que isso, ele vai estar ainda em diversas formações, né? Até mesmo até morrer. Antes você achava que o cérebro chegava a certa idade, parava ali, pronto, acabou. Não, gente. Por isso que nós, com a nossa idade, a gente pode aprender um monte de coisa ainda. Então, vamos voltar lá aos pequenininhos. Quando a criança está com 1 ano e 6 meses, entre 1 ano e 6 meses, 2 anos a 3 anos, essa parte, que é o lóbulo frontal, que é a parte responsável pela tomada de decisões, pelos planejamentos, pelo controle mesmo das suas emoções, não está formado. Então, ela reage de que forma? Da forma que ela sabe. Exatamente. Né? Que é aquilo que a Adriana falou, se jogando no chão, chorando, gritando e tal. E como é que a gente pode ajudar a criança nesse momento? Porque essa reação da criança, ela também provoca uma reação no adulto, né? Porque, vamos combinar, que a criança chorando insistentemente, ou a criança querendo, né, jogar os objetos, ou a criança no chão, aquilo te incomoda demais. Você fala, nossa, eu tô muito cansada, a criança não para de chorar, eu sei que ele tá As pessoas cansado, estão olhando, isso, tá né? todo mundo olhando. Ou seja, você estiver... mas qual é a melhor forma de você lidar com isso? Você precisa entender e acolher a criança naquele momento. É normal que a gente fique irritado e às vezes fala, para de chorar, ou não vou fazer isso, ou eu não vou te dar bola agora. Isso não vai ajudar a criança a desenvolver essa autorregulação. Porque a gente tem que ir ensinando a criança e trazendo esses estímulos para ela criar essas sinapses para que esse cérebro vá se desenvolvendo e ela vá aprendendo que ela não precisa fazer isso para ela manifestar o que ela deseja. E ela vai aprender quando ela se sente acolhida. Né? Ó, eu vou dar um exemplo para vocês, que a gente sempre gosta de dar exemplo porque fica mais prático, né? Às vezes é mais fácil de entender. Hoje, vocês sabem que o nosso neto tem 1 ano e 10 meses, o Gabi, e hoje o Gabi acordou muito cedo. Então brincamos muito de manhã e tudo, e quando foi a hora de ir pra escola, ele estava cansado. Só que ele não sabia dizer, eu tô cansado, né? Eu não quero agora escovar o dente, eu não quero agora limpar o narizinho. Então, o que ele começou? Ele começou a chorar.
E aí a Carol falou pra ele, Gabi, mas agora a gente vai pra escola, a mamãe vai arrumar a mochila, a gente vai limpar o narizinho e tudo, e ele chorando. Aí ele começou a pedir tetê, que ele queria mamar. E a Carol falou pra ele, Gabi, a mamãe agora tá com pressa, a gente tá atrasada, a mamãe tem que se arrumar, vamos fazer tudo pra gente ir pra escola. Mas ele continuava chorando. Então, o que a Carol fez? Ela entendeu que não adiantava ela continuar dizendo pra ele que ela estava atrasada e que ela tinha que se arrumar e que ele ia pra escola. Então ela parou, virou pra ele, acolheu, falou assim, Gabi, tá bom, mamãe tá entendendo que você tá muito cansado e que você quer tetê. Então nós vamos fazer o seguinte, a mamãe vai te dar tetê, enquanto isso a mamãe vai ler a historinha pra você, era um livrinho curto. Quando acabar a historinha, você vai parar de mamar e a gente vai, então, terminar de arrumar as coisas para ir para a escola. Tudo bem? Combinado? Combinado, ele fala. E aí foi isso que aconteceu. E foi muito bonitinho. Por quê? A Carol leu o livro para ele. Quando ele tentou voltar as páginas, ele voltou 2 páginas do livro porque ele já entendeu que ia acabar e que ele ia ter que cumprir o combinado. Mas ele acabou o livro. Ele se acalmou. E ele mesmo largou o peito. Ele não ficou feliz, ele ainda chorou, mas a Carol foi firme e falou pra ele, a gente combinou e a mamãe agora vai terminar de se arrumar e a gente vai pra escola. Bom, só que já foi um choro, já aquele processo de acolher já foi acalmando ele, já foi aquele chorinho de frustração, mas não pesado, não porque já tinha acalmado ali, né? As reações dele já estavam mais tranquilas. Do acolhimento. Tem 2 coisas importantes nessa ação, né, pra gente observar. Primeiro, a Carol entendeu que aquela manifestação dele era um desejo que ele não sabia manifestar, que era o cansaço. Segundo, ela parou e ela acolheu, ela não foi reativa à ação dele. A reação dela foi positiva no sentido de parar, conversar, acolher, fazer um combinado para que as coisas fluíssem. Mesmo que para isso ela tivesse que gastar 10, 15 minutos a mais. Mas foi um momento de aprendizagem muito significativa para ele, né? Lógico que vão continuar acontecendo momentos como esse, porque é aquilo que a gente falou. Mas ele, por esse acolhimento, ele vai aprendendo a se regular. Diferente de que se, quando a gente chega e briga, bate o pé com a criança, não você vai agora, o que a gente vai gerar dentro dele? Ele não vai se acalmar porque ele está mais tranquilo, porque ele baixou a energia. Não, ele não vai se acalmar. Ele vai simplesmente, às vezes, até parar, porque ele está com medo, né? Que já está gerando outro sentimento, que é um sentimento negativo, né? E isso vai gerar nele, depois, quando ele já estiver maiorzinho, isso vai gerando alguns processos de defesa para ele. Ele já sabe que ele vai ter que se defender daquela bronca da mãe, da raiva e de tudo isso. E isso não é o que a gente espera. A gente espera que a criança tenha em nós, né, o porto seguro, aquela referência de acolhimento. Quando eu estou sentindo mal, eu posso chegar para minha avó, eu posso chegar para minha mãe, para meu pai, que eu vou ser acolhida. E ela vai me ajudar a descobrir o que eu estou sentindo. Por isso que é importante esse acolhimento de pequenininho e até mesmo, né, Adriana, porque lá na frente, o que pode acontecer com essa criança que não é devidamente acolhida? E aí sim, aí vira uma birra, um hábito que se torna um mau comportamento ou um comportamento indesejável. Então, é aquela criança que a gente vê que já é mais velha, lá dos seus 5, 7, 8 anos, que a gente está no restaurante, que a criança está lá esgoelando, berrando, que a gente está no shopping, que a criança também está... Aqui a gente não está julgando, né? Mas a gente está só querendo mostrar que quando a criança não passou por esse processo, né? Nesse início, entre 1 e 3 anos, e que foi acolhida, e que foram feitos combinados, e que aprendeu, isso pode gerar no futuro, sim, esse comportamento indesejável. Aí a gente vai ter que ter outro trabalho para lidar com essas questões, né? Vai ter que reprogramar a criança
para ela entender que ela não precisa fazer birra. E porque até mesmo ela vai usar esse comportamento dela, já é de caso pensado. É porque na maioria das vezes, quando ela fazia birra, ela conseguia o que ela queria, né? A mãe cedia, o pai cedia, a avó cedia, quem tomava conta. E aí, com isso, ela foi crescendo e ela continua nesse processo e é agora, só que agora ela já entende. Não, eu vou bater pé porque eu vou conseguir. E é isso que a gente não quer, né, gente? Exatamente. A gente prefere que tudo seja combinado, que tudo seja tratado, que a criança participe mesmo e entenda o que é o certo e o que é o errado, mas na conversa, na base do diálogo, na base do acolhimento, na base daquela troca. Né? Que muitas vezes, é claro, a gente vai ceder a algumas situações, mas não no caso da birra. A criança quer aquilo, mas agora eu posso abrir mão, então eu vou fazer isso. Não quer dizer que você tem que falar uma coisa e não voltar atrás. Não, vai ter hora que você vai conversar e você pode até ceder por algum motivo. Mas não na hora que você combinou e que foi um tratado. E aí, se você volta atrás, ou então você tá de saco cheio, tá nervoso, quer que aquela criança pare com aquilo, você vai e cede. Isso. E uma coisa muito importante são os combinados. Até fica ligado, porque o nosso próximo vídeo o tema vai ser combinados, porque é super, super importante, né? Então, se você com esse vídeo que a gente tá apresentando agora, foi importante para você, compartilha aí com outras pessoas, compartilha com a sua família, com as pessoas que você acha que também precisam entender esse processo todo de desenvolvimento da criança. E fica aí com a gente, né? Porque o nosso canal tá crescendo, a gente precisa de vocês. Então compartilha, se inscreve. Manda dicas de temas que vocês querem ouvir, quer que a gente fale, né? Porque isso é importante para enriquecer. É isso aí. Por hoje a gente fica aqui.